Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema vai ser um tema que eu faço uma vez por mês, né? Energias pro amor no mês de agosto. Vamos tentar descobrir. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, quartzo rosa. Opção número 2, quartzo verde. Então se conectem sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá bom? Lembrando que essa é a parte mais importante do vídeo. Não adianta fazer a escolha de qualquer jeito, porque daí depende a resposta de vocês, tá bom? Então vamos tentar descobrir qual vai ser as energias para o mês de agosto no amor. Opção número 1, quartzo rosa. Opção número 2, quartzo verde. Sugestões de temas vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando e sempre trazendo, tá bom? Meu telefone também está no descritivo do vídeo. Quem se interessar por uma consulta particular somente na sua energia, entre em contato que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, vamos ver quais vão ser as energias que vão circular nesse mês de agosto aqui no amor. Primeiro, para quem se conectou com o quartzo rosa, vamos lá. Energias do amor para o mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Energias do amor para o mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Energias pro amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Embaralhado, cortando em 3, nós temos a carta do mundo. Gente, o mundo, para a maioria dos tarólogos, ele é considerado a melhor carta do tarô, né? O mundo nos fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, mas o mundo, sobretudo, ele nos fala de um novo ciclo, uma nova fase se abrindo. Então a tendência aqui é que venham novidades. A tendência é que tenha aqui um novo caminho aí se abrindo para vocês, uma nova fase, uma nova época, né? Melhor do que a fase passada. Porque o mundo é considerado o melhor arcano do tarô, porque o mundo nunca fecha uma fase boa para a abertura de uma fase ruim. O mundo sempre abre uma fase melhor do que a fase que a gente estava. Então a tendência é que tenham melhoras aqui no campo afetivo aí, né? As energias são energias boas, são energias de progresso, de conquistas, de completude, tá bom? Vamos ver agora a situação. Energias pro amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Mostra pra gente. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Vamos ver. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo rosa. Vamos lá. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos Cavaleiro de Ouros, 10 de paus, Rei de copas, 10 de espadas, Pajem de espadas e As de copas. Bom, vamos lá. A gente começou com a carta do mundo. O mundo é uma carta que nos fala de um novo ciclo se abrindo, uma nova fase aí se iniciando na vida de vocês, né? Gente, provavelmente as coisas aqui vão começar a caminhar para muita gente que se conectou aqui de uma forma lenta, porque a gente abre o jogo com um Cavaleiro de Ouros, né? O Cavaleiro de Ouros sempre é uma movimentação lenta, mas aqui as coisas provavelmente começam a andar, começam a ir a caminhar. De uma forma lenta sim, mas indo em direção a uma estabilidade, indo em direção a uma solidez. Pode ser o quê? Encontros mais frequentes, vocês começando a firmar uma relação mais sólida, mas isso de uma forma lenta, mas já começam a caminhar. Para quem estava parado já é grande coisa, né?
A situação, esse fardo, esse peso que muita gente aqui está sentindo diante dessa situação, está chegando ao fim, tá? Porque a gente vem com um 10 de paus. E o 10 de paus é uma carta de exaustão. A grande maioria das pessoas está cansado, talvez, de esperar, cansado de um posicionamento, né? Mas isso está chegando ao fim, porque o 10 de paus é uma carta de exaustão, é aquela carta da gente se sentindo muitas vezes como se nós carregássemos o mundo nas costas, né? É uma carta de extremo cansaço, a gente a ponto ali de jogar tudo, de desistir de tudo, né? Mas no tarô nós vamos de As, que é 1, até o 10. Quando chega no 10, ele não entra para o pajem, para o cavaleiro, para a dama, para a rainha e para o rei, ele volta para o As. Ou seja, essa parte, a pior parte já foi passada, já foi transponível aí, né? Então agora a tendência é que haja uma melhora, a tendência é que haja agora uma movimentação, porque do 10 ele passaria para o As. E o As é movimento, As é início, é reinício, né? Essa pessoa, ela tem muito amor por vocês. Ela vem marcada como um rei de copas, independente do sexo. Traga para sua, do gênero, né? Traga aí para sua realidade. O rei de copas é o rei que mais ama, mas é o rei que menos demonstra sentimento. Provavelmente é uma pessoa que já sofreu muito por amor. Então ela faz o que? Ela se fecha em copas. Ela tem uma grande dificuldade de demonstrar os sentimentos. Ela tem uma grande dificuldade de colocar isso para fora. Porque o rei de copas, ele ama demais, mas ele guarda. Ele ama demais, mas ele esconde. Mas o amor está ali dentro dele. Mas para tentar se proteger, tentar aí não voltar a sofrer, ele se esconde. Mas provavelmente aqui essa dor que vocês estão passando, 10 de espadas, né, vai acabar. Tá, então, porque o 10 de espadas é a dor do fim, mas ela pode também significar o fim da dor. E aqui eu estou interpretando como o fim da dor, porque nós temos um 10 de espadas, um pajem de espadas e um as de copas. À medida em que as coisas começam a andar, à medida que as coisas começam a caminhar, vocês têm um reinício ou um início dessa situação. Consequentemente, o fim da dor chega. Tá? É uma pessoa muito racional e é uma pessoa também imatura emocionalmente falando. Ela vem como um pajem, né? Ela vem como um rei, ela esconde muito o que ela sente. Mas é uma pessoa muito racional, é uma pessoa que acaba se fechando muito diante dos sentimentos. Ela se guarda como se ela estivesse indo para a guerra, né? Então ela não deixa os sentimentos aflorarem, ela não deixa esses sentimentos serem demonstrados em toda a plenitude. Porque o pajem de espadas ele está indo para a guerra, então ele tá sempre com o pé atrás, ele está sempre na defensiva, ele está sempre ali se protegendo porque ele não sabe o que pode vir a acontecer. É uma pessoa racional, então ela se guarda, ela se esconde, mas aqui existe grandes chances para as pessoas que se conectaram com o quartzo rosa de ter um começo ou um recomeço dessa situação, porque aí a gente vem com o as de copas. O as de copas é o transbordar do amor, ou seja, se começando ou reiniciando algo, porque aqui existe sentimento, aqui existe paixão, aqui existe amor envolvido. Então, a grande maioria que se conectou aqui com o quartzo rosa para o mês de agosto provavelmente vai ter mudanças, vai ter aí transformações, vai ter um caminhar. Para muitos de vocês, vocês vão começar a deixar para trás essa dor que esse relacionamento muitas vezes traz, justamente pelo fato de ficar parado, né? De estar estagnado aí. As coisas vão começar a andar de uma forma lenta, mas já é um começo. E quando é um começo já é grande coisa, né? O ruim é ficar o parado. E aqui não, a tendência é que as coisas comecem de uma forma lenta, assim, mas já comece a ter um caminhar, um desenrolar dessa situação. E dessa forma vocês deixam para trás todo esse cansaço, essa sensação de carregar o mundo nas costas e essa grande dor que isso acaba provocando. Né? E vocês podem sim vir a começar a ter um início de uma relação aqui, ou um reinício. Lembrando, gente, que essa pessoa é uma pessoa muito fechada. Tá? É uma pessoa que ela não lida muito bem com os sentimentos. Ela está sempre ali muito fechada, ela está sempre ali muito na defensiva, ela está sempre ali muito se protegendo do que ela sente. Então não entrem nessa relação esperando grandes declarações de amor, esperando grandes manifestações de sentimento, porque aqui é muito difícil para essa pessoa fazer isso. Não que ela não sinta, ela simplesmente tem dificuldade
de colocar os sentimentos dela para fora, de falar, de verbalizar. Mas aqui a grande maioria começa uma fase, é uma fase bem melhor do que a fase que vocês viviam. Então a tendência aqui para o mês de agosto é de novidades e novidades positivas aí para vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando e sempre trazendo, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo verde. Vamos lá, para quem se conectou com o quartzo verde. Energias do amor do mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde, vamos ver. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Vamos lá, embaralhado, energias para o amor, para quem no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Nós temos a carta do dependurado. O dependurado nos fala o quê? As coisas paradas, as coisas estagnadas. Aí a necessidade de se tomar muito cuidado com a escolha das pedras, né? Porque no quartzo rosa veio exatamente uma movimentação e aqui está vindo uma estagnação. Tá? O dependurado nos fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, das coisas sem grandes movimentações, porém, eu sempre falo que eu gosto dessa carta, essa pessoa cada vez mais olhando essa situação por um ângulo diferente, cada vez mais olhando essa situação de uma outra forma. E à medida em que a gente olha uma situação por um ângulo diferente ou por uma forma diferente, as coisas têm uma maior chance de andar, as coisas têm uma maior chance de acontecer. Porque se a gente quer mudanças diante de uma situação, a gente tem que olhar essa situação por um outro prisma. Enquanto a gente olha a situação sempre pelo mesmo lado, a nossa postura vai ser sempre a mesma. E aqui o dependurado nos fala dessa pessoa já começando a olhar a situação por um ângulo diferente, começando a olhar a situação por um outro lado. Então a tendência é que em pouco tempo aí pode-se sair dessa estagnação, tá? Vamos ver o que o tarô nos fala da situação em si. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Vamos lá. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Embaralhado. Energias para o amor no mês de agosto, para quem se conectou com o quartzo verde. Nós temos 9 de paus, 4 de ouros, 9 de espadas, 6 de copas, o louco e o 8 de ouros. Bom, vamos lá. A gente começou com a carta do dependurado, que é uma carta que nos fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, sem grandes movimentações. Porém, servindo para que a gente olhe essa situação por um outro lado, por um outro ângulo, por um outro prisma. À medida em que a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a nossa postura muda. A nossa postura mudando, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, porque nós vamos ter uma atitude diferente diante das situações. A gente abre o jogo com um 9 de paus. O 9 de paus, gente, é aquela carta da exaustão, aquela carta do cansaço, a gente ali próximo a querer, né, ou já desejando desistir muitas vezes, jogar a toalha, a gente numa posição de autodefesa, a gente numa posição extremamente cansado diante da situação. Provavelmente por ela não estar andando, né, por ela estar parada aqui.
Então a gente percebe aqui uma grande exaustão e muitas de vocês podem até estar pensando em desistir ou talvez de partir para outra, enfim, porque talvez já estejam há muito tempo esperando um posicionamento, né, uma movimentação. Mas aqui entre vocês existe um grande apego, né? A gente vem com o 4 de ouros. O 4 de ouros é a carta do apego, é a carta do avaro, aquela carta da gente se sentindo preso, ligado, conectado à pessoa, mas muitas vezes também com dificuldade de verbalizar o que sente, porque o 4 de ouros também nos fala de dificuldade de falar sobre sentimentos, né? E aqui o grande problema, o que ajuda muito também para que essa situação fique parada, gente, é o 9 de espadas, né? O tormento da mente, aquele negócio da gente ficar tão preso a uma situação, pensar tanto a respeito dela, que a gente acaba deixando as energias mais densas, as energias mais pesadas. E uma vez que essas energias estão mais densas, mais pesadas, é muito difícil conseguir fazer com que alguma coisa flua, que alguma coisa aconteça. E sem esquecer, né, que o 9 de espadas é a energia que antecede a energia do diabo. Então, há necessidade aqui de vocês tentarem soltar essa situação. Procurem pensar menos a respeito da coisa, porque o tormento da mente nos fala da gente até perder noites de sono pensando a respeito da situação. Então, a gente precisa tentar soltar aqui as coisas e deixar com que elas fluam, que elas aconteçam de uma forma melhor. Então, vamos tentar aqui pensar, tentar pelo menos, né, pensar um pouco menos. Se não conseguir pensar um pouco menos, muito cuidado com a forma com que vocês estão pensando. A gente não pode esquecer que tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente pede. Então, se tiver grande dificuldade, se toda hora vem na cabeça de vocês essa situação, então tentem pelo menos pensar por um lado positivo. Tentem pelo menos pensar aí o lado bom da coisa. A maioria das pessoas aqui devem estar afastadas, porque eu tenho aqui um 6 de copas. O 6 de copas é uma carta que nos fala muito de saudade, é uma carta que nos fala muito de nostalgia. Ou seja, vocês pensando muito aí um no outro, vocês relembrando muito o que vocês faziam, onde iam, conversas que tiveram, enfim. O 6 de copas é aquela carta da saudade, a carta da nostalgia, gente lembrando de situações, de momentos que a gente passou com a pessoa. Então essa saudade existe tanto do lado de vocês como do lado da pessoa, tá? Só que no momento, gente, a grande maioria das pessoas que se conectaram aqui, essa pessoa não tem como oferecer uma estabilidade, não tem como oferecer uma solidez, porque ela vem como louco. O louco é a carta da leveza, é a carta da suavidade, mas o louco é aquela carta que nos fala o seguinte: se solte, se jogue, aproveite, viva. Mas viva o agora, não fique fazendo planos, não fique aí se martirizando, né, perdendo noites de sono, pensando no que isso possa acontecer, o que pode vir a dar dessa situação. Se jogue, viva, aproveite, mas o agora. Deixe o amanhã para o amanhã. Tá? O louco nos pede para nós vivermos o presente, sem ficar fazendo planos e sem ficar projetando o futuro, porque no futuro a gente não sabe o que ainda pode acontecer. Essa pessoa está parada, ela está presa, ela está estagnada. Muitos casos aqui podem ser triângulos, sim. Essa pessoa presa, amarrada, estagnada a uma situação, não conseguindo se soltar, não conseguindo se libertar aí. Mas com certeza pensa muito em vocês, com certeza tem muita saudade de vocês. E aqui, gente, as coisas têm sim condições de dar certo. As coisas têm sim condições de ter bons resultados, de vocês virem a ter uma colheita farta, uma colheita abundante, uma colheita bem interessante. Porém, não é para agora. A gente vem com o 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta lenta, o 8 de ouros é uma carta demorada. Vocês não gostam da temperança, mas o 8 de ouros é mais lento que a temperança. O 8 de ouros é uma das cartas mais lentas, se não a carta mais lenta de todo o tarô. Então o 8 de ouros nos fala sim das coisas podendo dar certo, as coisas podendo ter aí uma boa colheita, porém isso é mais adiante, não é para agora. Então o que eu sinto aqui, as energias para o mês de agosto no amor, as coisas vão continuar meio paradas. Tá? As coisas não vão caminhar com rapidez, não vão caminhar com agilidade, não. Vocês podem se encontrar? Podem, porque a gente tem aqui um louco.
Então vocês podem se ver, vocês podem se encontrar, vocês podem ficar juntos, porque a saudade é muito grande, a saudade está apertando, mas vocês precisam aprender a soltar. Uma vez que a gente comece a soltar e comece a acreditar que as coisas possam acontecer, mas que elas vão acontecer na hora que elas tiverem que acontecer e não na hora que a gente deseja que elas acontecem, lá adiante vocês conseguem colher tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi desejado aí na história de vocês. Mas as energias para o mês de agosto aqui não são energias de resoluções, tá? As coisas até vocês podem se encontrar, vocês podem sair, vocês podem ficar juntos, mas as coisas ainda paradas, essa pessoa ainda preso a alguma situação, e as coisas ainda não caminhando talvez na velocidade ou do jeito que vocês gostariam. Porém, com chances de num futuro vocês terem a colheita de tudo isso que vocês plantaram, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando e sempre trazendo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Assim o canal consegue crescer um pouco mais, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero ter ajudado, espero ter sido claro aqui na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.